Tá. A gente queria assim primeiro saber de vocês como é que surgiu a Sastraz, a primeira era da Sastraz. De quem é que veio a ideia, como é que funcionou a coisa? Bom, começa tudo pelo nome, né? Tipo, eu gosto muito de ler e tudo, então eu lendo lá os livros. E aí de uma cultura muito doida que a gente acha, tri até. A cultura hinduísta. E a gente achou esse nome bem legal, até porque a tradução dela vem a dizer que são escrituras reveladas e é justamente o que a gente quer fazer, né? Revelar as nossas escrituras. Nosso trabalho. Então começou por aí, e aí começou o projeto de querer encontrar os músicos certos para fazer isso, né? E aí a gente começou a correr atrás do pessoal e tudo. E não foi fácil chegar a esse time que a gente tem hoje, né? Que é o nosso time perfeito de hoje, é esse aí, né? E agora com a mais nova entrada aqui do nosso pilar, nosso baixista, baita profissional, agora a gente tá mais forte do que nunca ainda. Como a gente sabe aqui, mas muitos não sabem, né? O Thiago Moreira já tocou com vocês antes, já teve participações no cenário musical. O que vocês falam sobre a primeira passagem dele na banda e sobre como ele retornou à banda? Eu acho que a banda Sastraz evoluiu depois que conheceu ele. Porque ele, é verdade, assim, não é babação, né? Ele somou bastante. Desde que ele entrou, ele trouxe a questão mais técnica, porque a gente era muito coração, apenas coração, né? Feeling, sentimento. Ele começou a trazer essa questão mais técnica, acordar, né, a gente pra isso. E ele entrou tocando baixo, depois ele quebrou um galho na guitarra e agora ele voltou pro baixo de novo, né? E eu acredito que ele chegou na melhor hora, assim, da banda, né? Porque a gente tá no momento em que a gente tá gravando o primeiro EP, a gente vai abrir o show do Épica, a gente tá produzindo um monte de coisa legal e eu acho que ele veio agora pra continuar somando, assim como foi da outra vez, né? Da primeira era, da era antiga, tem só eu e o Rude, né? Todos os outros veio da segunda e da terceira. Então era. vocês são como os pilares da banda, vocês foram os precursores, criaram e mantêm viva a história que vocês o Thiago iniciaram também fez parte, tocou baixo na banda numa outra época e depois voltou em 2010 tocando bateria. E o Renan, que é o nosso outro guitarrista, a gente também conheceu assim através do Thiago Moreira. E a nossa amizade foi se fortalecendo e ele acabou entrando pra banda, foi lá em casa pra brincar e acabou entrando pra banda naquele dia e tá aí até hoje, né? Quanto tempo, Renan? faz 2 anos mais ou menos. Quanto ao início da banda, se deu em 2006? Sim. 2005. Em 2005 eu estava engatinhando, né? Eu tava lá cantando Evanescence. Mas eu lembro dessa época, eu vi acho que o primeiro show de vocês. Quanto a essa história da abertura do show do Épica, meu, isso vai ser um marco na história da banda, digamos. Em visão, um cenário butiaense, eu acho que nenhuma banda do Butiá abriu com uma banda estrangeira até hoje, um show, ou teve alguma relação com um grande nome do seu meio. O que isso significa para vocês? Significa, né, além de muita coisa, também levar o nome da nossa cidade, de onde a gente veio, né, cara, para partes remotas do planeta, né. A gente já levou no Rio Grande do Sul mesmo, a gente já tocou em bastante lugares, né, fora do estado, e agora esse show aí que vai abrir uma série de portas pra gente, cara, é muito importante isso, né, não esquecer de onde a gente veio, né. Acho que é bem legal isso, assim, ó, de ser do Butiá. Tem gente que odeia o Butiá ou que fala mal da cidade do interior. Eu já vi casos de bandas do Butiá mesmo, quando vão fazer seu release lá, colocar que são de Porto Alegre e tipo debater com a gente que não dá, do Butiá não dá. Mas vai não queimar por isso, o filme, não por vergonha assim, do né? Butiá, por um certo receio da aceitação, tipo... Eu sou do interior. Não rola às vezes até. Tu vai tocar num lugar e o pessoal lá, pô, a gurizada do interior lá, valeu por ter vindo, pela presença. Mas eu acho que a gente não tem esse medo aí de ser do interior, a gente até leva como uma coisa positiva, né, meu? Pra gente, Diferencial nosso. né? Eu creio que o pessoal do interior tem mais aquele lance da raça, da determinação mesmo aí, né? Que
correr atrás das coisas, morando fora de uma grande metrópole, né? Eu acho que também não importa, assim, ó, não existe melhores e piores, não é melhor porque é da capital ou porque é do interior. O fato é tu assumir quem tu é, né? Eu acho que a gente assumiu que a gente é do interior, a gente assumiu que a gente fala português, então a gente canta em português, né? A gente assumiu muitas coisas, a gente assumiu uma história gaúcha para tema do nosso primeiro EP, então a gente assumiu que é brasileiro, assumiu que é gaúcho e assumiu que é do interior da cidade Se do tu for Thiago. contar as bandas que fazem o metal em português, tu pode, né? Tu vai me citar aqui poucos, vai contar numa mão, né, cara? E eu acho muito importante isso aí, porque a língua é muito... Ela é muito... Rica. Muito rica, né, cara? E, então Nosso vocabulário é rico. Eu acredito que as bandas, no segmento metal principalmente, eles têm um certo receio de usar o português por não ser uma tradição daqui, talvez, ou pelo fato das principais bandas todas cantarem em inglês, mesmo não sejam de tradições de língua inglesa, né? Porque tem muitas bandas da Holanda, Isso, vários uma países coisa- escandinavos lá, coisa é que certa, eles usam não inglês. falam em inglês, mas as bandas cantam em inglês. Uma coisa é certa, é muito difícil fazer heavy metal em português. Não aconselho. Acho que a gente tem que. Não aconselho ninguém a tentar. já que a gente começou agora, mas na puta que Eu pariu. estou achando também fazer heavy metal no Brasil também é uma Nós- coisa meio difícil. nós Principalmente conseguimos. por causa desse bloqueio que até a gente está conversando agora e tu está entrando em debate aí, né? Mas o que a gente pode incrementar nisso? Muitas pessoas dizem, metal em português não vai dar certo. Mas como é que tu vai saber se vai dar certo sendo que ninguém quer fazer? Sim. Entendeu? Então tem que ter o precursor, o primeiro grupo, ou a primeira pessoa que vai tentar fazer isso e tentar botar na grande mídia. Quem sabe um dia pode funcionar, a grande mídia pode nos ver de uma maneira diferente do que hoje eles têm uma visão totalmente, digamos, torta do que é a realidade. Né? Quebrar esse preconceito. E também uma coisa muito interessante é que a maioria da galera também não fala inglês. Claro que tem o acesso a procurar a tradução, mas ali quando a gente está falando, a gente está contando uma história, até a parte rítmica é bastante interessante. A galera vai pelo agito ali do som mesmo, sabe? Mas a parte da letra ali, ser contado uma história e o cara se identificar ali no primeiro contato, entendeu? Do show, ela tá cantando, uma parte lá da música, o vento sopra na imensidão. Pô, a galera já tem aquela relação, né? Não é tu tá cantando em inglês, o cara tá lá, sabe? Bem legal, bem legal.